Antes de começar, eu queria comentar um pouco a respeito do que significa o gênero de Doma de Criaturas, porque para alguns pode parecer muito óbvio, mas na verdade não. Porque lá no começo dos videogames, digamos assim, né? Lá nos primórdios, os primeiros jogos, quando o gênero acaba nascendo, a gente tinha pouco estilo de jogo, né? Para quem não sabe, acho que até recomendo quem quiser saber melhor, né, a história dos videogames, não é um assunto que eu domino tanto assim, mas a maioria dos jogos eram plataforma, como Super Mario, Sonic, os clássicos, né, de luta, como Street Fighter, Mortal Kombat, e um pouco de RPG. Começa a nascer, né? Então, o gênero de Doma de Criaturas, ele acaba nascendo nos RPGs. Por isso que até hoje, se tu for procurar aí nas IAs da vida, nos GPTs da vida, tu vai acabar tendo algumas informações como um subgênero de RPGs. Mas hoje em dia a coisa evoluiu toda e talvez as informações por aí afora não estejam tão atualizadas assim, porque na época em que nasce o subgênero de Doma de Criaturas, de fato, eles eram subgêneros de RPG porque só RPGs traziam essas mecânicas, né? Mas com a evolução dos games, acaba surgindo outras modalidades de jogos que abrangem a Doma de Criaturas, que hoje sim eu considero um gênero próprio, né? Porque hoje a gente não tem a Doma de Criaturas só em RPGs, mas hoje em dia a gente tem muitos jogos de sobrevivência, jogos de gachas, roguelikes já trazem essas mecânicas de Doma de Criaturas, né? Então, a evolução do gênero foi de um todo, que é por isso que eu trago essa explicação um pouco mais complexa, né? Como esse se trata de um vídeo de contar histórias, né? A história da Doma de Criaturas precisa ser dita junto com o significado dela, né? Então, se a gente for pegar só o significado de Doma de Criaturas, ela pode ser muito abrangente, né? Porque qualquer jogo que tenham mecânicas de Doma de Criaturas poderiam entrar nas listas. E aí a gente vai de jogos de fazenda, como Hay Day, Farmville, até jogos de zoológico, né? Enfim, os jogos de zoológico, qualquer um, Zoo Tycoon aí da vida, poderia ser um jogo de Doma de Criaturas, né? Até alguns exemplos mais recentes, assim, Icarus, até Far Cry Primal também, onde a gente tem ali uma mecânica de Doma de Criaturas, mas não é um jogo de Doma de Criaturas propriamente dito. Por isso que eu quero vir aqui dar uma explicação um pouco mais, não digo detalhada, mas um pouco mais complexa, sei lá, qual o termo que eu posso usar, a respeito do que de fato significa esse gênero, né? Talvez eu esteja criando um significado para um gênero que nem exista, mas é impossível hoje em dia a gente falar que não existe um gênero de Doma de Criaturas com Power do tamanho que tem, Pokémon, nem se fala, com Digimon sendo de novo relevante no mundo inteiro, não só no Japão, entre vários outros jogos que estão em desenvolvimento com essa pegada de Doma de Criaturas propriamente dita. Então, o que diferencia um jogo de Doma de Criaturas com um jogo com mecânica de Doma de Criaturas? Eu vou usar um exemplo muito recente também, que é No Man's Sky. Para quem não sabe, No Man's Sky é um jogo de exploração, né? Um jogo de sobrevivência no universo. E recentemente, nesse ano de 2026, ele trouxe uma atualização gratuita aonde tu pode domesticar criaturas e batalhar com elas. Esse que é o principal, né? Por muito pouco ele sai de um jogo de sobrevivência e exploração de modo geral para um Doma de Criaturas por causa disso. Porque o elemento crucial no jogo de Doma de Criaturas não é só colecionar elas, né? A gente até tem alguns jogos de Creature Collection, né? Coleção de criaturas que também confunde um pouco, porque só o colecionar a criatura faz com que quase qualquer jogo seja um Doma de Criaturas, né? O jogo que leve um cavalo como montaria, ou te dê opções de 3, 4 tipos diferentes de montarias, possa ser um jogo de Doma de Criaturas e não é, né? Se for pegar um exemplo clássico de Pokémon, tu domestica, captura, enfim, tu treina, tu batalha, tu faz qualquer coisa com essas criaturas, né? Em Powered, por exemplo, tu pode usar elas na tua base pra farmar item, não só o batalhar, né? Mas aqui, o que diferencia de fato, né, o gênero por completo é a seguinte pergunta, e isso é um troço que eu criei, então talvez possa facilitar pra vocês, o quanto o jogo precisa dessas criaturas, né? O quanto tu pode domesticar, tu pode reproduzir, tu pode treinar e batalhar ou utilizar para outros fins essa criatura. O quanto esse jogo te exige isso.
E se a resposta for totalmente, então esse jogo é um jogo de doma de criaturas. Porque se esse jogo não te exige as criaturas, ele tem mecânicas de doma de criaturas. Icarus, esse exemplo. Tu pode fazer o jogo inteiro sem domesticar uma criatura. Até o próprio Conan Exiles é um grande exemplo disso, em que tu pode sim usar as criaturas para te auxiliar, te facilita na gameplay, mas tu pode zerar o jogo sem nunca ter domesticado uma criatura, né? Agora, Ark, Pokémon, Digimon, Coromon, todos os jogos do canal aí, e todos os jogos que eu vou trazer na playlist de jogos de doma de criaturas, até na história do gênero aqui, daqui a pouco vai rolar, são jogos em que tu não consegue começar, continuar e terminar ele sem ter as criaturas contigo. Bom, eu acho que esse momento é o ideal para tu deixar o teu like e se inscrever para não perder nenhum conteúdo, porque eu tô criando uma série para trazer todos os jogos de doma de criaturas que já lançaram até hoje. Então, antes de mais nada, se inscreve aí para ficar por dentro de tudo. E agora, sem mais delongas, vamos para a história do gênero e o caminho que ela cursou até os dias de hoje, né? A partir de agora, então, seja bem-vindo à história do Monster Taming, a história do gênero de doma de criaturas. Nascimento. O nascimento do gênero de doma de criaturas se deu em 1987, quando a Atlus desenvolveu um jogo polêmico no Japão chamado de Megami Tensei. Sua temática era meio demoníaca, porque o protagonista capturava demônios para lutarem ao seu lado. Por causa dessa temática, não foi muito bem visto pelo mercado, porém, seguiu firme e forte, tendo hoje 17 jogos mais vários spin-offs de sucesso. Como nessa época a indústria de games ainda engatinhava, foi apenas 5 anos depois que uma segunda franquia trazia um novo jogo para esse nicho. Foi com Dragon Quest V que a temática de doma de criaturas voltou a aparecer em 1992 e acabou servindo de inspiração para o maior nome desse gênero. Anos depois, graças ao sucesso do seu sucessor, Dragon Quest criou uma ramificação de jogos focada em Monster Taming, chamado de Dragon Quest Monsters. E como eu mencionei, houve um sucessor de Dragon Quest que mudou a história. Em 1996 nascia Pocket Monsters, ou como é conhecido, Pokémon. Muito inspirado em seus antecessores, Pokémon trouxe uma evolução na forma com que a indústria trabalhava RPGs de turno, se tornando uma febre mundial quase que instantaneamente. O sucesso foi tão estrondoso que a franquia hoje possui mais de 20 jogos só da saga principal, e se contar os spin-offs, vai a quase 50, fora anime, filmes, TCG e uma infinidade de outros produtos. Essa tsunami que foi Pokémon acabou levando outros nomes como Monster Rancher, Medabots e Digimon, que saíram apenas de jogos e se tornaram animes, filmes e mangás. Desses títulos, Digimon foi o que melhor conseguiu competir com Pokémon, seguindo a estrutura de jogos e tentando se manter competitivo. Porém, por decisões internas, acabaram virando as costas para o mercado fora do Japão, perdendo espaço global pouco a pouco. Ainda assim, possui mais de 20 jogos lançados, entre saga principal e spin-offs, com Pokémon praticamente monopolizando o mercado quase que a década toda. A nova geração de franquias nascia timidamente da década de 2010. Com o surgimento de No Kuni em 2011, o mundo via um novo título nascer do nada, depois de 9 anos onde só Pokémon e timidamente Digimon lançavam jogos do gênero. Com essa faísca, acendia uma nova chama no mercado. Renascimento. Apesar de No Kuni ter nascido antes, o grande título da década veio em 2013 com Yokai Watch, que viraria febre no mundo todo. Mesmo que, assim como Digimon, tenha virado as costas para o ocidente, sua força foi suficiente para mover o cenário. Consigo, ele trazia uma nova onda que se tornaria o renascimento do Monster Taming na indústria de games. Com franquias novas nascendo como Nexomon Evocrew, mas principalmente com franquias consagradas entrando para o jogo, essa década plantou a semente que o gênero precisava. Em 2016, Monster Hunter e Final Fantasy lançavam seus primeiros jogos de Monster Taming. Mas, um ano antes foi que surgiu a grande bomba da geração, Ark Survival Evolved. Guiado pela crescente de jogos de mundo aberto, Ark juntou uma temática inovadora que misturava doma de criaturas com sobrevivência e construção de base, inspirando outros jogos e deixando aquela vontade no subconsciente das pessoas como quem diz, e se Pokémon fizesse algo parecido? Mas Pokémon não fez. Com muitas empresas interessadas em fisgar pedaços desse grande bolo, começava uma nova tsunami, dessa vez de vários jogos. A década de 2010 e 2020 foi marcada como ponto de partida de várias franquias que, em 2020, começavam a ver se desenvolver aquela semente plantada. O boom dos Monster Tamings.
Além das franquias que nasciam na década anterior, nessa década nasceram grandes nomes do cenário, como Tenten, Coromon e Palworld. Abertamente inspirado em Pokémon, porém trazendo uma ousada mecânica de construção de base e armamento, Palworld foi sem dúvida a febre do momento, se tornando uma referência no estilo de jogo, se tornando uma inspiração. Após a aberta porteira, muitas empresas começaram a investir alto em novos jogos no gênero, trazendo novidades e até continuações de seus jogos, tornando hoje um nicho muito bem explorado. São hoje mais de 20 franquias diferentes que trabalham essa temática e outras dezenas de jogos em desenvolvimento já anunciados. Agora, o que será daqui pra frente só o tempo dirá. O certo é que o céu é o limite. Será que teremos uma nova supremacia? Será que tu aí não vai ter um novo jogo favorito? Deixa o like e se inscreve então para acompanhar a história sendo escrita em tempo real. Aqui no canto superior esquerdo vai estar o primeiro vídeo da série onde apresento todas as franquias que existem de Monster Theme. Um forte abraço, fui!